Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias, edição 2023. Como sempre, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Sempre apresentando as notícias e as informações na medida certa, feita especialmente para você. Sendo assim, vamos chamar então as nossas principais manchetes de hoje. Secretaria-Geral da Presidência vai recriar o programa Procatador. Nova regra do Pix promete mais segurança e flexibilidade. Planejamento e pesquisa podem ajudar na hora de comprar o material escolar. Essas e outras notícias em 1 minuto no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos então esta edição falando da Secretaria-Geral da Presidência da República, que vai criar o programa Procatador, que é inclusive um programa que apoia a organização produtiva de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Inclusive, Aline Souza foi quem entregou a faixa ao atual presidente da República. Atualmente existe no país cerca de 1 milhão de catadores, segundo a estimativa do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis. Juntos, são responsáveis pela coleta de tudo que é reciclado no Brasil. E cerca de 70% desses catadores são mulheres, assim como a Aline. Nós temos muito orgulho da atividade que a gente exerce no nosso país, né? Primeiro ponto é isso, se for para ser catadora na 5ª, 6ª, 10ª, 50ª geração, a gente vai ser, porque a gente tem orgulho do que faz. Os catadores, a gente está muito à margem ainda das decisões políticas dos governantes. Então a gente tem todo um aparato legal para garantir o mínimo, né, de estrutura e de condições desses trabalhadores, que é a nossa Política Nacional de Resíduos, né? Para reconhecer que trabalhadoras como a Aline existem e importam sim para a sociedade, o novo governo vai recriar por decreto o Procatador. O programa foi criado pelo presidente Lula em 2010 para apoiar a cadeia produtiva dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. O presidente, quando ele trouxe esse lançamento desse novo programa, ele traz uma mensagem com isso. Ele fala: tá aqui, tô de volta e vocês vão de novo voltar a ser vistos, a voltar a ser valorizados e ser reconhecidos. E vamos agora falar então da compra de material escolar neste mês de janeiro aqui no Brasil, porque é chegado o momento dessa compra. Então é bom haver um planejamento e muita pesquisa. E chegou agora o período escolar, mas também está na hora de comprar o material escolar, sendo bom planejar e pesquisar muito bem. Há muitas diferenças, sim, enormes diferenças de preços entre lojas de um fornecedor para outro. E ainda, para piorar a situação,
Em algumas listas, as escolas chegam a pedir mais de 100 produtos. Após as comemorações do final de ano, janeiro chega com aqueles gastos que os pais não têm como fugir. Material escolar. A lista pode chegar a 100 itens. Quanto menor é a idade da criança, maior é a variedade de coisas na lista. Porque existem mais atividades, algumas atividades lúdicas que a escola usa, como a parte de tintas, a parte de canetas, E existe uma reposição muito grande também, né? Porque os pequenos, né, como eles estão aprendendo, muitas vezes cai o lápis, quebra, enfim. Então a quantidade também é um pouco maior da lista dos menores. Uma dica é comparar os preços antes de comprar. Alguns itens de material escolar, eles podem apresentar uma variação de preço na mesma região de mais de 300% de um fornecedor para o outro. É proibido que a escola exija dos pais a compra de materiais escolares de uma marca específica. Uma questão também que é proibida, como por exemplo, material de limpeza ou itens, equipamentos que não sejam relacionados à atividade pedagógica, eles estão dentro da estrutura que é paga na mensalidade escolar pelos pais. Para a Gabriela, o atendente pode ajudar muito na hora de escolher os itens mais procurados, como os lápis e canetas. A gente ajuda a selecionar um produto de qualidade, mas que tenha um preço médio, né? Ou um preço que atenda aquele cliente, para que não fique uma lista exorbitante. Sem dúvida, uma das maiores preocupações na hora de comprar o material escolar e colocar a mão no bolso são os preços. E olha só, foi o papel que teve o maior aumento. O papel, pelo fato de ser uma commodity, com preço baseado no dólar e tudo mais, ele houve reajuste assim, acho que foi o que mais aumentou do ano passado para esse ano, sem dúvida nenhuma, foi a parte de caderno e tudo que envolve papel. Eu estou precisando de caderno inteligente só porque o ano passado eu comprei já 3 cadernos de tanta anotação que eu uso, aí eu estou comprando agora. O refil eu já estou levando para poder anotar. Você tem Pix? Então as novas regras do Pix, que inclusive já estão em vigor, podem ser aí uma ajuda bastante importante. A principal é o fim do limite individual da transação, passando a valer apenas os limites diários do período diurno e noturno. Mas vamos observar mais informações. Edinaldo trabalha com Pix desde 2020, quando a ferramenta de transferência de dinheiro online foi lançada pelo Banco Central. Cerca de 70% dos recebimentos e 100% dos pagamentos são feitos por esse sistema. E ele fala das vantagens. Para mim, são as taxas que no caso do comércio, não paga para uma empresa de cartão de crédito, né? Aqueles 3,9% que uma pessoa pagaria com cartão de débito. Você fica livre dessa taxa. Diante de tantas tecnologias e facilidades para o cliente bancário, pagamentos com cartão de crédito ou débito, operações de transferências financeiras ou mesmo saques em dinheiro não vão demorar muito a virar coisa do passado. E esse futuro não está tão longe assim. O Banco Central modernizou com novos limites e horários das transações. Pelas novas regras, os bancos não podem mais limitar o número de operações. O Pix Saque e o Pix Troco serão mantidos por períodos de tempo, ou seja, o diurno entre 6 horas da manhã e 8 horas da noite, e o noturno das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. O Banco Central também aumentou o limite para a retirada de dinheiro. Durante o dia, o valor máximo passou de R$ 500 para R$ 3.000 e de R$ 100 para R$ 1.000 no período noturno. O Banco Central está atendendo a solicitação do mercado, né, por parte das instituições financeiras, que, por sua vez, também atendem às solicitações dos seus clientes, para agilizar e melhorar essas operações. Dinheiro eu nem sei mais o que é isso, né? Agora só é Pix, tudo que você faz hoje é Pix. O cliente paga com Pix, você paga com Pix, você compra balinha com Pix, né? Então tudo é Pix. Saúde. Muito bem, vamos falar agora de saúde, porque um estudo feito pela Fiocruz aponta que as pessoas que tiveram Covid-19 se queixam de que tiveram aí as sequelas. E as sequelas podem durar até 1 ano. Então, o que fazer neste caso? Existe alguma solução, algum tratamento para isso?
A principal queixa é fadiga, o cansaço. Para reverter esse quadro, professores de diferentes áreas da Universidade de Pernambuco se uniram para criar um programa de reabilitação. E é justamente isso que você confere nesta reportagem da TV Educativa de Pernambuco. Logo que a pessoa chega, passa por uma triagem, uma consulta inicial com um grupo de enfermagem. São verificados os sinais vitais desse paciente, identificado a queixa principal. Essa consulta ela funciona também com outros profissionais envolvidos, uma consulta multiprofissional. Cerca de 40 pessoas estão sendo beneficiadas pelo programa. Eu não falava, eu não andava, foi triste, não foi bom não. Muita luta para viver. A gente pensou no programa de reabilitação tendo em vista a própria pandemia da pós-Covid-19, onde algumas pessoas estavam num processo de internação, né? Elas recebiam alta do hospital e aí a gente não tinha uma perspectiva de cuidados pós-Covid-19. O que nós pensávamos, né, enquanto grupo, né, de pensar num atendimento que a gente pudesse restabelecer essas pessoas, as suas atividades de vida diária antes de serem infectados pela Covid-19. A gente entende que a nutrição, assim como a enfermagem, como a fisioterapia, ela é muito importante, não só para a reabilitação, mas pensando mais voltado para a nutrição, na questão da imunidade, né, do treinamento da imunidade. Né? Então, pensando na prevenção da Covid, né, o sistema imunológico aí fortalecido, uma alimentação balanceada, né, rica em alimentos in natura, minimamente processados, que é o que a gente fala, o que seriam frutas, verduras, legumes, tudo aquilo que normalmente a gente planta, né, que sai da terra de uma certa forma, esses alimentos eles nos ajudam, né, eles fortalecem o nosso sistema imunológico. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E vamos agora falar de educação. Justamente o INEP, ele publicou o calendário oficial do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Os estudantes de todo o Brasil, inclusive, já podem conferir os dias destas provas. Gustavo é aficionado por games, tanto que quer se profissionalizar na área. Ele conclui o ensino médio este ano e já está de olho no Enem. Sonha em fazer tecnologia da informação na Universidade de Brasília. Eu estou pretendendo fazer o curso de TI na UNB, conseguir um futuro profissional nessa área e provavelmente ter um sucesso nisso. Venho para os computadores e consigo fazer um bom estudo, consigo pesquisar mais coisas na internet, porque é um conteúdo que eu consigo com acesso fácil. Quem quiser fazer como o Gustavo e chegar afiado no Enem, já pode se programar. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas de 8 a 19 de maio de 2023. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O gabarito sai dia 24 de novembro e o resultado final do exame está previsto para ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. Em 2022, o Enem teve quase 3,5 milhões de inscritos. Pouco mais de 2.350.000 estudantes compareceram aos 2 dias de prova. As notas do exame podem ser usadas para ingressar em universidades públicas por meio do SISU e para concorrer a bolsas de estudos em faculdades particulares, com o ProUni. O estudante pode ainda pleitear financiamento estudantil pelo FIES. O Enem também é aceito em mais de 50 instituições de educação superior de Portugal.
Assim como nas últimas 3 edições, este ano, quem preferir pode fazer o Enem Digital. Nesta modalidade, a prova é feita pelo computador. As datas de inscrição e realização do Enem Digital são as mesmas do exame tradicional, assim como as questões da prova. A modalidade também tem os mesmos horários e regras de aplicação do exame regular. Vamos falar com você que tem que ir aqui em São Paulo pagar o seu IPVA. Mês de janeiro, lembra justamente que os proprietários de veículos já inclusive podem consultar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. É o IPVA 2023. Inclusive pode ser consultado pelo WhatsApp do Poupa Tempo. Observe nas informações. E esta consulta você realiza através do número 11 952 20 2974. As outras opções digitais, como o aplicativo Poupa Tempo Digital e o assistente virtual, o chamado P, que fica no portal, continuam valendo. É possível pagar à vista, com desconto ou então parcelar o pagamento do próprio imposto. Quem quiser quitar um imposto anual em cota única no mês de janeiro tem desconto de 3%. Quem preferir pagar em fevereiro não terá o desconto. Também dá para parcelar em 3, 4 ou até mesmo 5 vezes. Mas para isso, o valor mínimo da parcela precisa ser de R$ 68,52. Para parcelar em 3 vezes, de janeiro a março, o valor do IPVA precisa ser entre R$ 205,56 e R$ 274,07. Para parcelar em 4 vezes, de janeiro a abril, o IPVA tem que ser entre R$ 274,08 e R$ 342,59. Quem tiver o IPVA acima de R$ 342,60 pode parcelar em 5 vezes, de janeiro a maio. Iniciamos o mês de janeiro com um novo governo. E diante dessa circunstância, o novo governo, ele apresentou a primeira semana de trabalho desta nova atuação aqui no Brasil. Vamos observar outras informações no resumo da reportagem da Gabriela Noronha. Já nas primeiras horas de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou 4 medidas provisórias e 52 decretos presidenciais. Entre as medidas, Lula oficializou a nova estrutura do governo, que agora tem 37 ministérios. À frente das políticas ambientais, Marina Silva também apresentou mudanças no ministério já durante a cerimônia de transmissão do cargo. A ministra destacou prioridade no combate ao desmatamento e ainda a importância que ações contra as mudanças climáticas vão ganhar na nova gestão. Além de Marina Silva, outras 10 mulheres vão comandar ministérios. A lista inclui Simone Tebet no planejamento, Nízia Trindade na saúde e Cida Gonçalves no Ministério da Mulher. O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu oficialmente a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, prometendo a retomada da industrialização do país. Flávio Dino, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, disse que a regulamentação de armas e munições estará entre as prioridades de sua gestão. No Ministério da Fazenda, Fernando Haddad deve priorizar a reforma tributária e já anunciou que deve enviar ao Congresso Nacional até abril a proposta de uma nova âncora fiscal para substituir a atual regra do teto de gastos. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Saúde. Vamos agora falar então de saúde, porque se você não sabia, vai ficar sabendo que o Brasil tem uma lei que regulamenta o descarte de medicamentos, exatamente, de uma forma correta. Você sabia disso? Então vamos conhecer qual é esta forma de descartarmos então os medicamentos.
O Brasil está entre os 10 países que mais consomem medicamentos no mundo, segundo dados do Conselho Federal de Farmácia. A facilidade na aquisição de remédios e a falta de venda fracionada promove ainda mais o aumento do consumo e a perda da validade, o que contribui para o descarte incorreto do produto. Joga no lixo. Descarte no vaso sanitário. Jogar medicamentos vencidos ou em desuso no lixo ou no vaso sanitário é ruim para o meio ambiente e, consequentemente, para a saúde. Isso porque o despejo incorreto provoca a contaminação do solo e das águas. Para orientar a população, desde 2020 o Brasil implementou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamenta o descarte correto de remédios em pontos de coleta específicos. O descarte inadequado dos medicamentos, seja no lixo comum ou no vaso sanitário, ele vai acabar alcançando o meio ambiente de alguma forma. O curso hídrico, as praias. O país tem hoje cerca de 50 mil farmácias. 4 mil delas já possuem pontos de coletas de remédios vencidos, como este. E desde que a lei da logística reversa foi implantada no Brasil, 300 toneladas de medicamentos já foram coletadas e tiveram a destinação correta. E no Distrito Federal, desde 2013, tem uma lei que obriga todas as farmácias a receberem os medicamentos vencidos ou em desuso. Além de recolher, esse farmacêutico ainda incentiva os clientes a fazer o descarte correto em sua farmácia. Nós estamos sempre recebendo os medicamentos vencidos, inclusive orientando os clientes a trazer os medicamentos vencidos para deixar com a gente. Cada um fazendo a sua parte, todos ganham em termos de saúde e qualidade ambiental e qualidade de vida. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão de crianças em abrigo há 5 anos que devem ir para a família substituta. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determina que crianças abrigadas há mais de 5 anos sejam colocadas em família substituta. Em respeito ao princípio da proteção integral, o STJ determinou o início imediato do processo para a colocação em família substituta de 3 crianças que estão em abrigo institucional há mais de 5 anos. Um deles foi acolhido com apenas 11 dias de vida, em razão de sucessivos episódios de negligência dos pais. De acordo com os autos, além das péssimas condições a que as crianças estavam submetidas antes do acolhimento, os menores não foram registrados e a mãe desistiu do acompanhamento psicológico e psiquiátrico proposto pelas autoridades. Segundo os representantes da unidade de acolhimento, autora do pedido de habeas corpus, as crianças já estavam abrigadas desde 2017, sem que houvesse solução judicial definitiva para o caso. No STJ, o ministro Moura Ribeiro ressaltou que, ao longo do período de abrigamento, é manifestamente ilegal e prejudicial ao interesse dos infantes. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que o procedimento para a perda e suspensão do poder familiar deverá ser concluído no prazo máximo de 120 dias e que caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta. Com a decisão do STJ, em virtude das peculiaridades do caso, o colegiado pediu ao Conselho Nacional de Justiça que acompanhe o procedimento para que a medida seja realizada com a maior urgência possível. Vamos falar de saúde, lá de Brasília, mas é um alerta para todo o país. Os casos suspeitos, então, de
dengue, lá do Distrito Federal, atingiram nada menos que 300% em apenas um ano. Isso mesmo. Isso vem reforçar a necessidade, então, de redobrar os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti em todo o Brasil. Porque essa orientação vale tanto para Brasília como também para todo o país. Vamos observar. Material de construção e uma vasilha com água parada no quintal do Tomás, no Guará 2, chamaram a atenção do agente de vigilância ambiental. Felizmente, não foram encontradas larvas do mosquito da dengue. Eu estou fazendo uma obra aí, agora parei, por falta de condições financeiras, mas eu vou fazer uma limpeza aqui que tá brabo. A rotina diária dos agentes que percorrem as ruas e residências da capital federal tem sido mais do que necessária. Segundo a Secretaria de Saúde, no ano passado, o DF registrou cerca de 83 mil casos suspeitos de dengue. Esse número é 356% maior do que o registrado em 2021, quando foram quase 15 mil casos. Em 2021, foram 10 mortes por causa da doença. Em 2022, 11. Os moradores devem estar sempre, uma vez por semana, dando uma olhada em seu quintal, ou então tratando o seu quintal, não deixando água parada em todos os lugares, não deixando material que possa acumular água parada. E o ralo está sempre limpando direitinho. E os moradores também têm que estar olhando as calhas, se as calhas realmente nesse período chuvoso está tendo caimento da água normal ou se está acumulando. A preocupação dos agentes de vigilância ambiental não é só com o que podem encontrar dentro das casas. Canais como esse, em vias públicas, podem acumular água da chuva e se tornarem potenciais criadouros do mosquito da dengue. Neste caso, a água acumulou porque o lixo entupiu a saída. Os agentes não encontraram larvas do mosquito, mas jogaram nas poças biolarvicidas naturais como prevenção. Eles vão notificar a administração regional para providenciar a limpeza do canal. Passar para o poder público, na verdade, também, da administração, para que faça a limpeza do local. É mais uma força que nós estamos unindo, tanto a população quanto a administração, para estar fazendo as prevenções. Vamos agora falar então da região norte do país e justamente falando desta região que tem ali a sua própria produção de frutas, verduras e legumes. Exatamente em Garanhuns, no agreste então pernambucano, a população que faz parte ali do Quilombo está produzindo frutas, verduras e hortaliças para, inclusive, sem agrotóxicos. Vamos observar. E justamente, a água que irriga a plantação vem de um sistema chamado bioágua, que reutiliza a água que seria descartada. Confira nesta reportagem da TV Pernambuco. No Quilombo Estivas, foi implantado o espaço agroecológico Dona Mira. Tudo é plantado dentro do sistema agrícola Mandala. É uma forma de geração de alimentos em que o plantio é feito de forma circular. São 9 círculos que representam o sistema solar. No centro da mandala, que simboliza o sol, foi construído um galinheiro para a produção de ovos. Em volta, os produtos orgânicos são cultivados. A ideia da mandala, a ideia do espaço agroecológico é uma unidade demonstrativa, é um lugar que a gente está fazendo experimentos para que outras pessoas possam dizer, no meu quintal eu posso produzir, no meu quintal tem como a gente produzir alimento de qualidade, um alimento sem agrotóxico, um alimento da agroecologia, da agricultura familiar, um alimento limpo, né? A água utilizada na irrigação da mandala vem de um bioágua, um sistema de reaproveitamento que filtra a água que vem das casas das famílias do Quilombo. A água usada na máquina de lavar ou na pia da cozinha, que seria descartada, segue por um cano até o bioágua e sai limpa para irrigar a lavoura. Ainda falando em projetos de sustentabilidade, o agricultor Vicente Pereira dos Santos foi beneficiado com a instalação de um biodigestor na propriedade onde mora com a família, no Quilombo Estivas. Desde então, ele quase não compra mais gás de cozinha. É que o biodigestor produz gás a partir de uma matéria orgânica conhecida como biomassa, que pode ser formada pelas fezes de animais como vaca ou porco. Por meio de um processo natural de bactérias presentes nesses dejetos, são decompostos e transformados em biogás.
Do quintal da casa de Vicente, o gás vem direto para o fogão da cozinha. Tá certo que tem uns dias que ele gera mais, outros dias ele gera menos, porque no dia que é frio ele gera mais pouco, né? Mas no dia que é o calorão, por exemplo, no verão, você está despreocupado com o gás. Você vai comprar um bujão de gás para ir mantendo naqueles dias da invernagem, que não vai gerar o suficiente, mas que ele gera. Vamos agora falar também da saúde ocular. Exatamente, os médicos então fazem um alerta sobre o uso de telas. Isso mesmo, ficar muito tempo então diante de um computador ou mesmo de um celular pode acabar afetando a saúde ocular de crianças e jovens. Confira estas informações nesta reportagem a seguir. No ano passado, Joana foi diagnosticada com miopia. As suspeitas vieram quando ela começou a sentir dificuldades para ver de longe. Eu tinha que levantar para poder ir lá na frente para poder ver o que estava escrito no quadro. Até 2050, metade da população mundial terá miopia. É o que revela um estudo da Academia Americana de Oftalmologia. Além da herança genética, hábitos como o uso excessivo de telas podem aumentar as chances de aparecimento do distúrbio ocular. A miopia ela tem uma origem multifatorial, que a gente fala. Então, se a sua família tem mais miopia, é mais provável que você tenha. Se você faz mais atividade de perto, usa eletrônicos, principalmente a curtas distâncias, telas menores, e se você deixa de fazer atividade em ambiente externo, tudo isso somado aumenta o risco de você ter miopia. No Brasil, os casos de miopia avançaram em crianças e jovens de 0 a 19 anos durante a pandemia. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a principal causa foi a maior exposição desse público aos aparelhos eletrônicos. A Joana mesmo ficava online uma média de 5 horas por dia. Ela ficava online para as aulas, né? Então o período de aula e ainda o período recreativo, né? E até mesmo assim, além do celular e do iPad, se nós víamos um filme em família e tinha também a tela da TV. Diante das telas, as pessoas costumam piscar menos do que o normal. Isso prejudica o processo de distribuição da lágrima e facilita o ressecamento dos olhos. A busca por um especialista é fundamental para evitar o avanço da miopia e o aparecimento de outras doenças oculares, como descolamento de retina e glaucoma, que pode levar à perda total da visão. Algumas dicas ajudam a prevenir e a controlar a miopia. Evitar a atividade de perto em excesso com telas, aumentar a atividade em ambiente externo. Você vai focar o seu olho em diferentes distâncias e, em vez de estar com o foco sempre para perto, você olha para distâncias. E o efeito da luz solar no olho também é benéfico para a gente prevenir a miopia. E vamos ainda falar de saúde, que é um assunto que realmente preocupa, porque o governo reconheceu, inclusive, que faltam vacinas contra a Covid-19 para justamente o grupo de crianças até 4 anos de idade. Mas é importante entender que há um planejamento para que até o final de janeiro isso possa ser resolvido. Mas vamos observar. E justamente providências foram tomadas no último dia 5. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, suspendeu a vacinação por falta de doses. Com a remessa de novos lotes, a imunização deve voltar. O que aconteceu na última segunda-feira, dia 9. E a preocupação de não haver mais desabastecimento, o Ministério da Saúde, inclusive no último dia 6 de janeiro, tentou antecipar a entrega de novas doses para o fim deste mês de janeiro. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o estoque de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças até 4 anos de idade está esgotado no país. Ela afirmou, no entanto, que a pasta está em negociação com a Pfizer para antecipar a entrega de imunizantes prevista para o fim deste mês. Nós temos aí em torno de 4.200.000 vacinas que podem ser entregues pela Pfizer do público 6 meses mais, né, até 4 anos, e que
Nós vamos tentar negociar melhor, mas a previsão é a chegada no final de janeiro. Quanto às vacinas para o público adulto, ela informou que não há problema de desabastecimento, mas de distribuição, o que a pasta pretende resolver nos próximos dias. Etel fez um alerta em relação à baixa cobertura da vacinação no país. Segundo ela, 80% da população tomou as 2 doses do imunizante, mas apenas 50% do público-alvo tomou a dose de reforço. Sobre a nova variante da Ômicron, conhecida como Kraken, identificada em uma paciente de Indaiatuba, São Paulo, a secretária afirmou que a cepa é altamente transmissível e destacou a importância de que toda a população conclua o esquema vacinal contra a Covid-19. O que nós temos de informação a respeito dessa nova variante é a alta transmissibilidade e, por isso, a preocupação da gente retomar esses esquemas vacinais. Pessoas que estão com dose em atraso, como eu falei, essas 3 doses, né, que nós consideramos como o ideal para maior proteção, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas que estão com dose em atraso. Vamos falar também de novidades tecnológicas e também automotivas. A novidade é um carro que muda de cor e se transforma como um camaleão de acordo com o humor do motorista. Vamos observar com mais detalhes. E as novidades são tantas que esta foi a novidade apresentada pela montadora alemã, a BMW, na CES, a maior feira de tecnologia do mundo. Vamos acompanhar. A maior feira de tecnologia do mundo. A empresa já tinha revelado a tecnologia na edição do ano passado, mas a gama de cores era limitada a preto, branco e cinza. Agora, os engenheiros da montadora de luxo ampliaram a paleta para 32 cores, que podem formar combinações surpreendentes. A engenheira da equipe explica que, por ser utilizadas tintas, a pintura tem a vantagem de ser a cor verdadeira e, por isso, fica ótima à luz do sol. Além disso, nenhuma energia é necessária para manter as cores, segundo a empresa. Vamos falar agora de cursos e também de educação musical, porque estão abertas as inscrições para o tradicional curso internacional de verão da Escola de Música lá em Brasília, exatamente, de Brasília, sendo um aspecto bastante importante. E lembrando a todos, a inscrição vai até o próximo dia 14 de janeiro. Com informação bacana. Quem quiser se inscrever, tem até o dia 14 para entrar nesse curso. Eu estou aqui com o diretor da Escola de Música, Davidson de Souza, que vai contar um pouquinho mais como que vai ser esse processo. Eu queria que você me contasse, primeiramente, quem pode se inscrever nesse curso. Então, todos os estudantes de música, profissionais de músicas, iniciantes ou avançados, podem se inscrever nesse curso de música. Ele é um intensivão de música durante 14 dias, com aulas no período da manhã e no período da tarde. E quais os cursos que as pessoas podem fazer aqui? Quais os instrumentos? Olha, todos os instrumentos do mundo ocidental, ou seja, todos os instrumentos de música erudita, todos os instrumentos de música popular, canto erudito, canto popular, arranjo, regência de orquestra, regência de banda, de coral, vídeo, gravação, um monte de coisa. E tem, assim, orientação de a partir de que idade que pode fazer esse curso? Na verdade, o curso a gente aceita todas as idades. Ele vai muito mais a seleção pela habilidade do instrumentista ou do músico, né, do que pela idade. É claro que crianças muito novas, né, fica um pouquinho complicado, porque na mesma turma vão ter pessoas com muita idade, né? Então, ali, a partir dos 10, 12 anos de idade até 80, tá valendo. Ô Davidson, tem algum tipo de seleção? Como que é essa inscrição? Como é que a gente pode se inscrever se tiver interesse no curso? Lá no formulário de inscrição a gente pede até que envie um vídeo para ter uma pré-seleção, assim, de saber quais são os níveis dos alunos, para o professor ficar um pouco mais preparado. Mas nos primeiros dias de aula, essa seleção acontece naturalmente durante as aulas. Todas elas são em formato de masterclass, ou seja, todo mundo toca para todo mundo ver, né, e o professor fica ali dando orientações, demonstrando, corrigindo, então todo mundo se interage ali durante a aula, né? Vamos agora falar então do Rio de Janeiro, uma região na zona oeste do Rio de Janeiro, está recebendo 2 novas tecnologias oferecidas pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, para justamente o tratamento de água e esgoto.
E são justamente soluções que exploram recursos naturais e contribuem para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da saúde dos moradores. A colônia Juliano Moreira, na zona oeste do Rio, foi o local escolhido pelo programa Fiocruz Mata Atlântica para implantar 2 projetos que pretendem levar tratamento de esgoto e água potável para regiões carentes. A ideia é utilizar soluções ecológicas e de baixo custo. O sistema para purificar a água, chamado de dispensador de cloro, funciona de uma forma simples. Ele é um conjunto de registros e de canos de PVC por onde a água passa e tem contato com as pastilhas de cloro, que matam as substâncias tóxicas e previnem doenças. Os moradores eles fazem a gestão desse tratamento. O que a gente pretende é ser mediador entre as tecnologias sociais, a comunidade e o poder público também. Utilizando um modelo parecido, foi criado o Alagados e Construídos. O objetivo é utilizar áreas alagadas com plantas para ajudar no processo de purificação do esgoto. O sistema funciona com uma barreira montada com pedras e outros materiais que ajudam a bloquear a passagem dos resíduos sólidos, que são desviados para um biodigestor. Esse alagado é do morador aqui da região, seu Ronaldo, e aí ele tem todo um sistema já aqui, então isso já serve, já vai trazer um produto para ele, que ele vai poder utilizar aqui na plantação dele e até no sistema de piscicultura que ele tem aqui. O tratamento da água e o saneamento básico fazem parte da Agenda 2030 das Nações Unidas, voltada para o desenvolvimento sustentável. Quem está sendo beneficiado pelo projeto já consegue perceber as mudanças no dia a dia. Hoje nós estamos tendo conhecimento, e esse conhecimento nós não estamos apenas tendo, nós também estamos executando isso para nossos filhos, para os nossos netos, né? E nós aprendemos a dar à natureza que ela vai nos dar em troca novamente. Vamos falar agora das férias escolares e é oferecida então a oportunidade de se visitar museus, exatamente. E esta é uma opção de passeio aqui em São Paulo, que é o Museu das Favelas. Vamos observar. Inaugurado recentemente na região central de São Paulo, o espaço celebra toda a produção cultural das periferias brasileiras. A arte produzida na favela ocupa corredores projetados no elitismo da arquitetura clássica. E o visitante é rei. Inaugurado em novembro, o Museu das Favelas fica no Palácio dos Campos Elíseos, antiga sede do governo paulista. Hoje as favelas são conhecidas muito pela sua escassez, pelo que falta, por violência, por não segurança. E nós que somos inclusive residentes nas favelas queremos mostrar exatamente o que é bonito, o que é belo na favela, o que é lúdico, a felicidade do cidadão que reside na favela. Em cartaz, esculturas em crochê produzidas pela artista Lídia Lisboa com coletivos da região do Campos Elíseos. Outra exposição celebra os 20 anos da Feira Preta, maior evento de cultura negra da América Latina, liderado por Adriana Lisboa. Nessa sala de projeções em vídeo, 20 fotógrafos e produtores de conteúdo de diversos lugares do Brasil trazem em cada cena um momento único vivido na periferia. São imagens de drone, flagrantes do cotidiano, o vocabulário próprio. Todas as obras que eu estou vendo aqui é uma expressão realmente daquilo que o povo preto vive. Isso daqui respira arte e estava faltando realmente um espaço para a gente se sentir mais perto, mais conectado. Sidney, morador da periferia de Diadema, na Grande São Paulo, é o bibliotecário aqui. O leitor voraz foi descoberto pelo museu numa reportagem da TV Brasil sobre o Dia do Livro. Ele cuida do acervo de obras de literatura periférica. As crianças gostam muito ver a história, falam assim, nossa, essa história o cara tá falando a minha realidade, a minha quebrada, tudo. Eu acho muito legal, eu fico muito privilegiado de atender todos eles e explicar, essa é a nossa biblioteca, esse é o nosso museu, essa é a nossa história que a gente tem que ocupar mesmo. É importante também falar sobre o quanto o povo negro é inteligente também, nós não somos inferiores. E o museu ele mostra isso, a gente faz parte da humanidade, a gente construiu a humanidade também, então é incrível.
Vamos agora falar do estado de Sergipe, em Japaratuba. Justamente os moradores estão se unindo para brincar o reizado. E desta forma eles mantêm esta tradição, que na região é uma tradição folclórica. É uma manifestação de origem, inclusive, portuguesa. Vamos observar. Vermelho nas cores das roupas, os chapéus coloridos com franjas e adereços, a sanfona, a zabumba e o triângulo. Acompanhando os brincantes, quem vê de longe já sabe que é o reizado passando pelas ruas das cidades sergipanas. A manifestação folclórica de origem portuguesa é tradição em Sergipe. Na cidade de Japaratuba, no leste do estado, um grupo do povoado São José resgatou a tradição secular. Adeus, terra querida. Adeus, terra querida. Sua partida, saudade é quem me mata. O grupo, que simboliza a fé e preserva a história e a tradição do povoado, é liderado por Dona Marilene. Além de ser uma das fundadoras, ela também é a mestra, uma das principais figuras entre os brincantes. O reizado, ele era apresentado só na época do Natal, né? Na época do Natal. Mas hoje é diferente. Hoje a gente se apresenta qualquer dia, qualquer data, qualquer dia. O convite chegou, a gente está no pé de quem convidou. Apaixonada pelo reizado desde a juventude, Marilene passou parte da vida longe das apresentações, mas enfrentou todas as dificuldades e há cerca de 23 anos se juntou com outras brincantes e deram início ao resgate das tradições do Dia de Reis. Desde então, virou rotina colocar a coroa da personagem principal e se apresentar pelas ruas da cidade. Ela não esconde a emoção ao falar sobre essa trajetória e do que representa usar esse vestido. Eu vim viver a minha juventude com 48 anos. É muita coisa, né? É muita espera. Mateus é outra figura folclórica importante. No povoado, é representado por Luiz Paulo. O integrante ainda é novo no grupo, que faz parte há apenas 1 ano. Mas desde pequeno, acompanha o cortejo do lado de fora. A gente vai crescendo, pegando aquele gosto pela coisa e depois pela ausência do outro, o Madi convida para a gente fazer parte do grupo de verdade, a gente abraça e está aqui. E a arte pra gente é tudo, né? Alguns ainda são crianças, mas outros se sentem crianças quando colocam a vestimenta no corpo. Coisa que eu gosto muito é do reizado. É uma coisa que a gente brinca, que faz bem à saúde, né? Faz bem à saúde. E quando eu estou brincando, eu me sinto uma menina nova. Não importa a época do ano, para o reizado do povoado São José não tem tempo ruim. E em toda oportunidade, os brincantes saem pelas ruas espalhando cores e alegria. O que terra tão beleza, onde mora meu amor. Bora, menina! Vamos agora falar de assuntos virtuais. Exatamente, você já ouviu falar em metaverso? Justamente é uma tecnologia que cria mundos virtuais e acaba com isso replicando também a realidade. Vamos observar nessa informação de um teatro tradicional do Amazonas. E em Manaus, o tradicional Teatro Amazonas já pode ser visto por qualquer pessoa com acesso à internet e que queira viver essa imersão. E para conhecer esta novidade, basta entrar no site do Teatro Amazonas, ou então no portal da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. A exposição ficará disponível até 30 de janeiro. Eleito pela revista Forbes como um dos teatros mais bonitos do mundo, único da América Latina nesta seleta lista, o Teatro Amazonas, em Manaus, chega a receber na alta temporada até 1.000 visitantes em um único dia.
Para democratizar ainda mais o acesso à famosa Casa de Espetáculos, o governo do estado colocou esse espaço centenário no metaverso. Agora, de qualquer lugar com internet, é possível viver a experiência de estar aqui, nesse teatro cheio de descobertas, patrimônio histórico do Amazonas. Caminhar da modernidade e tecnologia sem esquecer a nossa história, né? A gente acessando isso é como se a gente estivesse no futuro e no passado ao mesmo tempo. Bastam alguns cliques para entrar virtualmente no teatro. O visitante passeia por onde quer. Pode inclusive assistir a apresentações da Orquestra Amazonas Filarmônica, uma das mais atuantes no país. A Amazonas Filarmônica foi criada em dezembro de 1997. Todas as salas têm áudios explicativos. Outra vantagem é poder apreciar pinturas e demais componentes arquitetônicos em detalhe. A experiência é ainda mais completa com o uso de óculos de realidade virtual. A cúpula do Teatro Amazonas é composta por mais de 36 mil peças de cerâmica esmaltada no formato de escamas de peixe e de telhas vitrificadas importadas da Alsácia. Eu achei muito legal, é um negócio bem realista, assim, você consegue ver tudo de lá, é muito bonito também, eu achei muito top. O gerente da empresa que desenvolveu o metaverso explica como foi encarar esse desafio. A gente faz a captura dos locais, dos ambientes, né, que vão contar a história do Teatro Amazonas, e a gente cria um ambiente 360, né? Então, além da modelagem 3D dos principais ambientes, essas fotos 360, quando a pessoa acessa, ela consegue visualizar como se estivesse mesmo no local. Edivânia já perdeu as contas das vezes que foi ao Teatro Amazonas. Ainda assim, adorou a novidade. Cada vez que a gente vai, a gente sempre tem uma descoberta nova, né? Então é fantástico. São histórias que encantam realmente. Como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E lembrando que antes de encerrarmos, temos também uma informação bastante importante de um produto que é produzido aqui no Brasil. Isso, são mais de 4.900 rótulos diferentes de cachaça. Uma história que mereceu a publicação tanto em livros, também através do esforço do governo federal, está se tornando um produto disponível no mundo todo. E vamos observar então com mais detalhes esta informação. Desde 2004, o Hélio compra a cachaça no estado bruto, coloca para envelhecer e depois faz a padronização. Ele tem capacidade para produzir até 2.000 litros de cachaça por ano. O produto final é vendido em bares, restaurantes e lojas de Brasília e Goiânia. A motivação vem do amor pelo produto genuinamente nacional. Você começa a ter uma percepção, né, da qualidade dela. E aí, por que eu não fazer, né, uma cachaça de qualidade? A cachaça é o resultado da fermentação e destilação da cana-de-açúcar. Assim como na produção do vinho, que depende de uma uva de qualidade, a boa caninha depende de uma cana-de-açúcar de qualidade. Há ainda a cachaça envelhecida, cuja qualidade do produto final depende do tempo de repouso e do tipo de madeira que é utilizada no barril. Entrar no mercado internacional é um dos desafios do setor. Segundo o Ministério da Agricultura, apenas 2% da cachaça brasileira é vendida nos mercados internacionais. Para ajudar a tornar o produto conhecido em todo o mundo, o Ministério lançou o livro 200 anos, 200 cachaças. Escrito em português e inglês, traz a linha do tempo da cachaça, manual de degustação e a evolução do mercado, contada a partir de uma lista com 200 rótulos. A gente quis trazer uma representatividade dos estados. Então, quem que aparece mais aqui? O estado que tem maior número de estabelecimentos registrados, que é Minas Gerais, e aquele que tem a maior produção, que é São Paulo. Além disso, o destaque também para Paraíba, que pelo seu histórico de produção de cachaça, pelo cenário atual na produção de cachaça. O Brasil conta com quase 5.000 cachaças registradas no Ministério da Agricultura.
produzidas por 936 estabelecimentos. Foi na aposentadoria que Nacipe Braga começou a realizar o ofício de produzir cachaça. Na fazenda Capão da Palha, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ele alimenta o sonho de ver a cachaça ganhar o mundo. Hoje, já está feliz pelo produto dele ter ganhado as páginas de um livro. Já temos hoje incentivos, trabalhos que estão nos ajudando a internacionalizar a nossa cachaça. E o futuro é esse aí, a exportação. Porque quem conhece a nossa cachaça lá fora se apaixona por ela. Este foi o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência, também o apoio de João Vitor e do Pedro Henrique. E estaremos de volta na semana que vem com mais informações, sempre na medida certa, do Tele Brasil Notícias. Até lá. Tele Brasil Notícias.